Enfrentando nessa noite um primeiro tema árduo e ao mesmo tempo que exige reflexão. E esse é o objetivo do Tribuna Independente, ajudar os nossos telespectadores a pensar com mais profundidade sobre as temáticas que estão nos envolvendo no dia a dia. Black Bloc. Esse é o tema dessa noite com o sociólogo Edinho Silva. Edinho, seja muito bem-vindo ao Tribuna Independente. Alegria é minha, Dalcides, mais uma vez de participar do Tribuna e colaborar de alguma forma com a reflexão, com essa proposta do Tribuna dessa noite, que é muito importante. A gente tem a certeza de que as movimentações pelo nosso país, elas começaram no mês de junho, final de maio, início de junho. Num primeiro momento havia um encanto ou um encantamento, tanto assim que a população toda nas ruas, e havia um clima de serenidade e ao mesmo tempo de um compromisso. O que a gente tem visto recentemente é um receio da população, inclusive de participar das recentes manifestações, porque surgiu um fenômeno chamado Black Bloc, se é que podemos dizer assim. Vamos entender bem o que é esse fenômeno ou esse movimento, não sei bem como chamar. Olha, primeiro, Dalcides, as mobilizações de junho são mobilizações importantes. No meu entender, é uma manifestação de uma sociedade democrática, é a manifestação de setores importantes da nossa sociedade que trazem para a cena política, para a cena do debate brasileiro, uma temática, mesmo que uma temática, uma agenda difusa, como assim foi caracterizada, mas traz uma temática fundamental, que é a questão da democratização do Estado, o aprofundamento da democracia, as bandeiras sociais. Então, essa mobilização, que foi um marco na história recente do Brasil, ela não pode ser confundida com aquilo que acabou, no meu entender, se apropriando dessas mobilizações, que são os movimentos que têm uma vertente muito autoritária, movimentos que se inspiram no pensamento autoritário, na violência, na agressão. Portanto, são, no meu entender, duas questões distintas. Aquilo que nós vimos de mobilização da sociedade civil e aquilo que nós vimos posteriormente, que foi um movimento, nós estamos falando aqui do Black Bloc, mas outros movimentos também que tinham uma inspiração muito autoritária. O Black Bloc, o movimento Black Bloc, ele não é originário do Brasil, né? E nem é um movimento tão recente. Ele nasce na década de 70 na Itália. Depois ele vai para a Alemanha na década de 80, depois se organiza nos Estados Unidos e chega no Brasil, né, sem nenhum peso, sem nenhuma importância e toma visibilidade nas mobilizações de junho. Não é um movimento que ele nasce com esse viés ou com essa característica que tem hoje. É um movimento que, quando ele nasce na Itália, ele nasce com uma inspiração de questionamento, portanto, é um movimento que questiona a injustiça, a forma de organização social. Depois, na Alemanha, ele já começa a tomar uma característica de autodefesa por conta do enfrentamento com a polícia. E aí, nos Estados Unidos, né, quando esse movimento começa a criar algum corpo, começa a ter importância, ele já é um movimento que se envereda e se inspira muito na prática da violência, na prática autoritária. Uma característica que me parece muito clara é a questão de estarem mascarados, né, cobrindo a face, o rosto. Essa é simplesmente uma característica ou tem algum recado a ser dado ali? É intimidação diante da polícia, que eles podem ser reconhecidos, ou tem uma mensagem ali? É que acaba virando modismo, porque quando o Black Bloc ele tem enfrentamentos, por exemplo, na Alemanha com a polícia, que alguns episódios de uma ação muito repressora da polícia, eles acabam cobrindo o rosto para evitar a identificação diante do conflito daquele momento. Portanto, é quase uma autodefesa. Não se justifica, mas quase uma autodefesa. Depois vira uma característica do movimento. E que é o anonimato, muitas vezes, numa sociedade democrática, ele é muito prejudicial, porque se você tem instituições democráticas, se você tem um ambiente democrático, não tem por que você reivindicar o anonimato.
né? E o anonimato, muitas vezes, é para se apropriar da prática violenta. Tanto é que não tem muita sinergia com a sociedade brasileira, que a última pesquisa do Datafolha demonstra que 95% da população rejeita hoje o movimento Black Bloc, no meu entender, que deixou de ter uma inspiração de movimento social, diferente da década de 70, da década de 80 ou mesmo da década de 90, ele perdeu um pouco a inspiração de movimento social e acabou virando um grupo organizado que se apropria da prática violenta, portanto, da agressão. Nós vimos aqui a agressão que foi feita a um oficial da polícia. A violência policial não é boa, nem tampouco a violência contra a polícia também é boa. Toda forma de violência tem que ser combatida. Eu não acredito em mudança social inspirada pela violência, eu não acredito em questionamento da ordem vigente inspirado pela violência. As grandes mudanças da humanidade se deu exatamente pelo convencimento e não pela violência. Inclusive, causa estranheza num país como o nosso, porque quando 95% da população se declara contrária a esse tipo de movimento, a essa agressividade, e, ao mesmo tempo, o desejo, quem sabe, desses grupos de encontrarem notoriedade, quem sabe, destaque. Mas eu tenho percebido também os governos um pouco desarticulados. Ou então, eu vejo o governo no estado de São Paulo e também no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil em busca de algum caminho. Mas me parece que o caminho não tem sido tão simples. Uma ação mais severa da polícia, ao mesmo tempo a própria imprensa que tem os olhos voltados para esse controle maior. Eu acho que estamos um pouco perdidos nessa situação. Olha, Dalcides, eu vou resgatar o início do nosso diálogo. São duas questões distintas. No meu entender, são duas expressões totalmente distintas. Primeiro, os movimentos sociais legítimos. O movimento que questiona a melhoria, que luta pela melhoria do transporte, questiona a condição do transporte. O movimento de moradia, que luta por uma política habitacional. O movimento que luta por justiça social na terra, o movimento que luta por direitos das mulheres, por direitos dos negros. Portanto, movimentos que se inspiram em questões sociais. Esse movimento social não tem que ser reprimido. Ele não tem que ser enfrentado com força policial. Ele tem que ser tratado com diálogo, portanto, trazer a sua agenda para dentro do aparelho de Estado, seja o legislativo, o executivo, o judiciário, e estabelecer um diálogo, portanto, a construção de uma agenda. Esse é um fenômeno. O outro são os grupos que se apropriam desses movimentos de massa e dentro desses movimentos pregam a violência, se inspiram na violência, acreditam na violência como um instrumento de mudança. Então, os governos foram pegos de surpresa com as mobilizações de junho. Porque eu já, inclusive, tratei disso aqui em outra oportunidade. A Primavera Árabe, ela já trazia uma agenda para a juventude, a luta pela democracia, a luta por um Estado mais democrático, por avanços, né, nas relações entre Estado e sociedade civil. Aí nós vimos indignados na Europa também lutando por direitos conquistados, por direitos adquiridos durante décadas e décadas de mobilizações sociais. Nós vimos os Estados Unidos, o Occupy Wall Street, criando uma agenda de questionamento da ordem financeira. Enfim, tudo isso nós vimos e nós achávamos que isso não chegaria ao Brasil, né, com crescimento econômico, antes da crise econômica internacional, geração de empregos, de inclusão social, enfim. Nós achávamos que aquilo que o Brasil havia conquistado impediria que os novos movimentos chegassem. Nós vimos ao contrário, que os jovens foram para as ruas, reconhecem os avanços, mas criaram uma outra agenda. Tudo isso pegou todos os governantes de surpresa. Repito, os governos estão começando, no meu entender, a fazer a diferença. Aquilo que é movimento social, que luta por melhorias na sociedade, e aquilo que, no meu entender, está totalmente descaracterizado, não representa uma agenda social. Portanto,
nós não podemos permitir que a violência, né, ela campeie. Repito, nem a violência policial pode ser uma prática, nem a violência daqueles que se reivindicam fazendo parte de movimentos. Portanto, eu penso que a sociedade tem que se pautar pelo diálogo, mas também não pode permitir que a violência seja uma prática. Eu quero agradecer nessa noite a presença de Edinho Silva, nosso sociólogo e comentarista de cidadania do Tribuna Independente. Edinho, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Alcides, um grande abraço a você e ao público de casa.